Obrigado, Senhor, por este tempo, por este momento. E se o Senhor Jesus não voltar até o mês que vem, permita que nós estejamos aqui juntos mais uma vez, como igreja, como corpo, celebrando, Senhor, a Santa Ceia, este memorial da sua morte e da sua vinda. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Aplauda ao Senhor. Louvado seja Deus para sempre. Glória a Jesus. Tome o seu assento. Tome o seu assento. Meninos, Deus abençoe vocês. Tome o seu lugar. Vamos à palavra do Senhor. Deus tem uma palavra para os nossos corações nesta noite. E eu espero e desejo do fundo do meu coração que Deus possa ministrar algo na sua vida. Aquilo que você nessa noite talvez esteja precisando ouvir do Senhor. Desejo no meu coração é que nesses minutos que nós temos, nesse tempo que nos resta, nós possamos ser tocados pela poderosa palavra do Senhor. Eu tenho certeza que isso vai acontecer, porque é assim que Deus sempre faz. Abra sua Bíblia, por favor, por gentileza, na primeira carta do apóstolo Pedro. Primeira carta que Pedro, o apóstolo, escreve. Nós vamos para um texto dessa carta que está no capítulo 5, apenas o versículo de número 7. Eu sei que é um versículo, queridos, que nós inclusive em outras oportunidades ministramos, falamos ele aqui. Mas eu penso que ele é um versículo, ele é um texto tão atual, tão necessário para este momento, para hoje, para este dia em que nós nos reunimos aqui como igreja, como corpo. Após esse momento de celebração, esse memorial, esse marco que aponta para o Calvário, nessa tarde orando ao Senhor, eu me lembrei do texto do profeta Isaías, o profeta messiânico, ao profetizar sobre Jesus, ele disse que o Senhor Jesus levaria sobre ele as nossas dores, as nossas enfermidades. Cada passo de Jesus em direção ao Calvário, ao Gólgota, ele estava sarando, curando a minha dor, a sua dor, a nossa dor emocional, que muitas vezes nós não conseguimos resposta da medicina, da psicanálise, da psiquiatria, a nossa dor espiritual, que a religião não consegue também curar e dar resposta. Jesus em direção ao madeiro, em direção ao Calvário, a Bíblia diz que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E diz o profeta, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então esse texto que o apóstolo escreve, que Pedro, o apóstolo escreve, tem muito a ver com este momento de Jesus na cruz do Calvário, mas também tem muito a ver com este momento em que nós estamos passando, que nós que somos partes desta geração high-tech, multimídia, atual, contemporânea, dessa igreja contemporânea, nós também estamos sendo todos os dias, em todos os momentos, assolados, bombardeados por coisas que nos fogem o controle, por situações que nos impedem muitas vezes de seguir a jornada, e pessoas vão ficando no meio do caminho. As pessoas vão chegando num estado de desespero tal, queridos, que não vê outra saída a não ser muitas vezes interromper a vida, que é o maior legado que nós recebemos do Senhor. Muitas interrompem as próprias vidas com as próprias mãos, porque talvez não entenderam o sentido daquelas pisaduras em direção ao Calvário. Não existe nada que aquelas pisaduras não possa curar. Não existe dor que seja tão profunda que Jesus não possa amenizar.
Não existe situação que seja tão desesperadora que Jesus não possa fazer brotar uma esperança. De novo, não existe problema que seja tão insolúvel que resista à ação do Senhor. Deus dizendo: operando eu, quem impedirá? Mas às vezes as pessoas, por não conhecerem, às vezes as pessoas, por não aceitarem, tentam solucionar com as próprias mãos problemas que são insolúveis às nossas mãos. Mas Pedro, o apóstolo, ele tem uma receita para nós nesta noite. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 7, apenas esse versículo, diz Pedro: lançando sobre ele quem? Jesus. Lançando sobre ele, Jesus, toda a vossa ansiedade, toda a vossa ansiedade. Ele não disse alguma ansiedade. Existe uma tradução que coloca essa expressão inclusive no plural: todas as vossas ansiedades. Isso quer dizer que não existe dor mais profunda que não possa ser lançada sobre ele. E diz Pedro: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele, Jesus, tem cuidado de vós. Amém, queridos? Que promessa, que palavra, que expressão, mais poderosa do que qualquer ansiolítico, mais poderosa do que qualquer antidepressivo, do que qualquer faixa preta, que eu e você possa tomar às vezes essa palavra: Ele tem cuidado de vós. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, neste momento de ministração da palavra, Deus, eu quero entregar ao Senhor mais uma vez. Toma os meus lábios, Senhor, toma a minha mente, usa-me nas tuas mãos, segundo o seu querer, segundo a vontade do teu Espírito, para falar ao coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, para ministrar a sua igreja nesta noite, Deus. Essa palavra que o Senhor tem colocado ao meu coração ao longo deste dia, eu creio que o Senhor mais uma vez falará conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós estamos precisando ouvir. É o que eu te peço, Jesus, mais uma vez. Amém e amém. Queridos, nós estamos vivendo tempos muito difíceis. Nós estamos atravessando um dos momentos mais complicados da história humana. Acho que eu não exagero quando eu digo isso. Nós estamos vivendo momentos em que as relações humanas são cada vez mais estranhas, mais frias, mais egoístas. As relações entre as pessoas, que antes eram dirigidas, pautadas ou conduzidas por ética, por respeito, por carinho, por cuidado, nós estamos vivendo tempos ditos pela Bíblia de tempos trabalhosos, porque cada vez mais raro é as pessoas se relacionarem no nível de confiança, de sinceridade, de integridade, que deveria ser inerente a nós, criados à imagem e semelhança do Senhor. Nós estamos vivendo tempos onde a concorrência desleal em todas as áreas tem sido razão e motivo para que as pessoas possam pisar sobre outras pessoas, para que famílias sejam dizimadas. E nesses tempos tão difíceis, nesse cenário com tão pouca ou quase nenhuma
sensibilidade ou demonstração de cuidado. É tão bom a gente saber que tem alguém que cuida de nós. É tão bom a gente saber que tem alguém que sempre está cuidando de nós. Traz um conforto para mim, e eu espero e acredito que para você também, ao ler esse texto do apóstolo Pedro dizendo que Deus tem cuidado de vós, ou seja, Deus está cuidando da gente. E no momento em que o apóstolo, irmãos, escreve esse texto, essa carta que é de autoria de Pedro, mas diz a própria carta que foi redigida por Silvano, no ano 62, entre 62 e 64 depois de Cristo. O mundo estava de ponta cabeça nesse momento da história. O mundo estava de ponta cabeça sendo golpeado, flagelado por um grande e poderoso império, que era o Império Romano. Nesse momento da história, queridos, nesse momento em que Pedro escreve essa carta, as 5 províncias de Roma, na Ásia Menor, onde hoje está a Turquia, ele escreve essa carta aos irmãos dessas províncias da Ásia Menor. Nesse momento em que as pessoas eram dilaceradas e mortas apenas por dizerem que eram cristãs. Nesse momento da história em que os cristãos se identificavam ou se relacionavam com símbolos e com gestos, porque eles não poderiam abertamente expressar a fé, diferentes de nós hoje aqui, que nada nos impede em sair daqui e, se quisermos, tomar essa avenida e irmos em direção ao centro e fazer um culto lá, ao centro da cidade, nada nos impede. A lei nos autoriza, a Constituição nos protege, mas naquela época, queridos, naquela época não. Um dos momentos mais negros da história da humanidade, Roma era o centro, e no centro desse poder estava o pior dos líderes romanos, chamado Nero. Nero era o imperador nessa época. Nero era o rei. Nero era aquele que governava. E aqueles que gostam de história como eu e leem sabem que certamente esse foi um dos períodos mais negros. Por quê? Porque diz a Bíblia que Nero, ele desejou, e ele foi nessa direção, de que os judeus seriam exterminados. A culpa da decadência, possível decadência do Império Romano, que já começava a se iniciar e dar sinais, dizia Nero, é culpa desses cristãos, então nós precisamos acabar com todos eles. E a história diz que esse homem Nero decidiu botar fogo em alguns pontos da cidade luz chamada Roma. Mas a história também diz que ele perdeu o controle, o fogo se alastrou muito rapidamente. Ele era doidão, irmãos. Nero era um cara muito doido, e ele decidiu botar fogo, mas o fogo se alastrou, fugiu do controle, e ele decidiu debitar na conta dos cristãos. Ele disse, foram os cristãos, foram eles que puseram fogo na cidade, e determinou que eles fossem perseguidos até a morte. E assim, queridos, Pedro estava na famosa prisão Mamertina de Roma. Ele ocupou aquela prisão junto com Paulo. Lá foi lançado Pedro nessa prisão Mamertina. Hoje é uma igreja de San Pietro de Carcere, lá em Roma, onde era essa prisão Mamertina. Os cristãos sendo perseguidos, Nero mandando pegar os cristãos e usando-os como tocha para iluminar a cidade, pendurava os cristãos num poste a meia altura, ateava o fogo nos corpos, de metros em metros, a cada 10 a 15 metros, tinha um cristão pendurado em chamas, porque o imperador determinou que a cidade seria iluminada pelos corpos desses cristãos. Era esse contexto
Era essa realidade que estava vivendo esse homem, quando ele decide escrever: Deus tem cuidado de vós. Eu não quero falar sobre a primeira parte desse verso, quando ele fala, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Todos nós sabemos o que é ansiedade. É preocupação desnecessária, é preocupação fora do controle que invade a nossa mente e gera em nós todos os males psicossomáticos que essa sociedade moderna é afligida. Mas eu quero falar sobre a segunda parte desse texto, que diz: Deus tem cuidado de você. Ô irmãos, para que Pedro escrevesse esse texto, para que Pedro escrevesse essa verdade e afirmasse, Rafa, com essa verve, com essa vontade, com essa autoridade, talvez no fundo de uma prisão, Deus tem cuidado. Eu fico imaginando ele ditando e Silvano escrevendo em grego essa carta. Eu fico imaginando Pedro dizendo: lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Eu acho que Silvano deu uma paradinha com a pena, olhou para Pedro e disse: o apóstolo está certo disso. Ele disse: eu estou certo, porque ele tem cuidado. Então é sobre esse cuidado de Deus que eu gostaria de meditar um pouquinho com os irmãos nesses minutos que nos restam. Porque se o mundo naquela época vivia isso, ou esse momento dessa forma, cristãos sendo perseguidos, incendiados, decapitados, Pedro próprio morreu crucificado, diz a tradição histórica, de cabeça para baixo, porque ele entendeu não ser digno de morrer crucificado como Jesus foi crucificado. Então ele optou, ele pediu para que ao executar a sentença permitisse que ele fosse crucificado de cabeça para baixo, porque dizia Pedro: eu não sou digno de morrer na mesma posição que morreu o meu Senhor e Salvador Jesus. As pessoas sendo decapitadas, lançadas às feras no Coliseu, está lá ainda para quem quiser ver. Se esse era o cenário daquela época, e hoje nós não enfrentamos essa realidade, a verdade, irmãos, é que nós enfrentamos outra realidade, talvez tão ou mais dura do que os nossos irmãos enfrentavam naquele momento. Aquele era sofrimento físico, vidas eram tiradas, mas eles iam para a morte, sabendo que ao fechar os olhos aqui, eles abririam na presença de Deus. Hoje nós vivemos um tempo onde nós temos a liberdade total, onde muitas vezes nós nem sabemos o que fazer com essa liberdade, onde servir a Deus e pertencer a uma igreja cristã, especialmente as chamadas cristãs evangélicas, é chique, é status. Muitos dizem: eu sou gospel. As músicas gospel, bandas gospel, artistas gospel, e as pessoas estão dizendo: eu sou cristão. Há pouco tempo atrás eu li uma matéria de uma artista brasileira, uma mulher famosa, que era modelo, e ela dizia: eu sou gospel, encontrei Jesus, pertenço à igreja tal, mas entendo que eu posso continuar pousando para as revistas que eu pousava, nua e seminua, porque Deus quer o meu coração. Hoje nós estamos sendo envolvidos por um sentimento de que basta a gente dizer que a gente é cristão e está tudo resolvido. Basta a gente dizer que a gente frequenta uma igreja que está tudo certo. São tempos difíceis, que faria estes homens como Pedro e Paulo olhar para nós e dizer: não, ei, esse não é o evangelho pelo qual eu dei a minha vida.
Paulo diria: esse não é o evangelho que me fez a cabeça rolar fora do pescoço. Pedro diria: esse não é o evangelho pelo qual eu fui crucificado numa cruz invertida. Não. Ser cristão é muito mais do que uma religião. Eu digo que é uma relação. Cristianismo não é religião, é relação. Ele está colocado na escala das religiões, ao meu ver, errado. Porque ser cristão não é ser religioso, é ter relação com Ele. E quando nós temos relação com Ele, quando nós temos relação com o Senhor, que é o nosso Senhor, nós compreendemos, como diz Paulo, que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas as coisas nos convêm. Ser cristão é dizer não, muitas vezes, para aquilo que para todo mundo é normal. Ser cristão é dizer eu não posso, quando todo mundo diz pode. Ser cristão é dizer muitas vezes eu não faço, quando todo mundo faz. E por que não? Não é a igreja que diz o que deve e o que não deve fazer. Não sou eu quem vai dizer para você. Mas a Bíblia diz que nós temos dentro de nós o Santo Espírito do Senhor. Ele é o nosso moderador. É Ele que nos diz: não, não convém, não faça, não fale, não vá, não beba, não faça isso, não faça aquilo. Não é igreja. Eu não fico aqui em cima dizendo, domingo após domingo, o que pode e o que não pode. Se os irmãos esperarem isso de mim, os irmãos se decepcionarão, porque eu jamais farei isso aqui. Eu prego a palavra e deixo que o Espírito do Senhor trabalhe nos corações. Ser cristão, irmãos, é quando o mundo está de ponta cabeça, virando piruleta, e a gente pode dizer: eu sei que Ele tem cuidado de mim, embora não pareça, mas Ele tem cuidado de mim. A expressão que é usada aqui, queridos, nessa carta, o texto diz: Ele tem cuidado de vós. Tem cuidado. Para aqueles que são mais atentos, certamente já perceberam que nós temos aqui o uso de dois verbos: tem cuidado, ter e cuidar, que estão conjugados, irmãos, num tempo verbal não muito usual. Tem cuidado, o verbo está sendo conjugado num tempo verbal conhecido como pretérito perfeito, composto, acho que é isso. Ou seja, tem cuidado. E não é por acaso que isso está aqui desse jeito. Não foi um erro de tradução do João Ferreira. O texto original traz o mesmo sentido, o emprego de dois verbos na mesma frase, na mesma expressão. Esse verbo, tem cuidado, ele é usado para indicar uma ação repetida, que aconteceu no passado, Betinho, que ocorreu no passado. Quando Pedro diz isso, Silvano registra com dois verbos conjugados de forma composta: Deus tem cuidado. Ele queria dizer que essa ação, ela estava se repetindo no tempo, ela aconteceu no passado, e ela se prolonga no tempo. O que equivale a dizer, irmãos, quando a gente faz a interpretação do texto, que Pedro estava querendo dizer, que a gente pode acreditar que Jesus é aquele que tem cuidado de nós. Cuidou o ano passado, cuidou o mês passado, cuidou a semana passada, cuidou anteontem, cuidou ontem, e tem cuidado hoje. E amanhã, o hoje será ontem. Então Ele vai ter cuidado de nós hoje, e Ele vai cuidar amanhã, quando amanhã se tornar presente para você.
O Verbo se prolonga no tempo. Não é o Deus que cuidou e deixa agora a gente caminhar. Não é o Deus que fez e nos libera para a gente seguir, Murilo, não. O apóstolo usa essa expressão exatamente sabendo o que ele queria dizer. Confia no Senhor, lança sobre ele a sua ansiedade, a sua dor, porque ele cuidou de você quando você nasceu, ele cuidou nos primeiros anos de vida, ele cuidou da sua primeira infância, da adolescência, juventude, cuidou da sua fase adulta, cuidou quando você entrou no mercado de trabalho, cuidou quando você decidiu se casar, e ele foi cuidando e continua cuidando até hoje. Isso quer dizer que cuidar de mim, cuidar de você, jamais o Espírito Santo vai deixar de fazer. Esse cuidado de Deus, ele envolve todas as áreas da nossa vida. Hoje à tarde, ao ler essa expressão, eu fiquei pensando, Deus sempre tem cuidado de mim. Eu fiz uma retrospectiva, irmãos, um pouquinho, voltei um pouquinho no tempo, e aí, como diz o nosso amigo Murilo, depois que passa vira história, não é, Murilo, que você fala? Depois que passa vira história, né? Na hora a gente não entende, mas depois que passa vira história. E aí eu comecei a me lembrar, porque virou história, e ver como Deus cuidou de mim, da minha casa, da minha família, em todos os momentos, porque Deus cuida em todos os momentos. Mas sabe como é o cuidado de Deus? O cuidado de Deus talvez não é tão simples como a gente pensa, ou como a gente imagina. O cuidado de Deus, diz a Bíblia, que ele é contínuo. Tem cuidado, é contínuo. Salmo 118, versículo 6, o salmista diz: o Senhor está comigo, eu não temerei. Ele está comigo, ele não estará e nem esteve, ele está comigo, por isso eu não temerei. O próprio salmista diz que o cuidado de Deus é presente, é contínuo e é presente. No Salmo 46, versículo 1, ele diz: Deus é nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente no dia da angústia. Então Deus é socorro presente, é contínuo, é presente, mas a Bíblia diz que o cuidado de Deus também é perceptível, ou seja, muitas vezes nós percebemos que Deus está cuidando. Sim ou não, irmãos? É perceptível. Nós percebemos o cuidado do Senhor, muitas vezes no próprio instante, no momento zero em que nós estamos sendo cuidados, a gente percebe. E quando nós olhamos para a Bíblia, existem N exemplos assim. Quando Jesus multiplica o pão e os peixes, ele está fazendo um cuidado perceptível para aquelas pessoas. Quando Deus manda o maná dos céus para os hebreus que estavam no deserto, era um cuidado perceptível. Eles percebiam o cuidado. Por quê, irmãos? Porque caía maná do céu, caía o pão, e eles comiam, eles se alimentavam daquele maná. Então muitas vezes o cuidado de Deus é perceptível. Ô irmãos, e quando esse cuidado é perceptível, a gente percebe, é um conforto para nós, hein, Lu? Não é, Paula? É um conforto para os nossos corações, porque a gente percebe, nós estamos percebendo, Deus está cuidando, Deus está cuidando, não está faltando nada na nossa casa, não está faltando nada na nossa despensa, não está faltando nada na nossa família, nós estamos com saúde, os nossos filhos estão com saúde. E como isso é bom para nós que somos pais, quando nós vemos os nossos filhos saudáveis, não está faltando nada. O nosso guarda-roupa tem roupa para escolher, não é? A pessoa abre a porta e fica pensando: meu Deus, que camisa que eu vou hoje? Sapato, então, olha para os sapatos e pensa: oh, por que Deus não me deu pelo menos uns 5 pares de pé, para mim botar todos esses sapatos que eu tenho aqui no meu guarda-roupa? Uma bolsa de cada lado, hein, Daiane? Se pudesse. Não falta nada.
Tem vontade de sair e comer uma pizza? Vamos embora. Muitos vão fazer isso aqui hoje à noite. Se me chamar, eu vou também. Fizeram essa semana. Tem vontade de fazer um churrasco? Junta os amigos. Faz lá, nós vamos. Não falta nada. É perceptível o cuidado de Deus, trabalhando, empregado, fazendo o que gosta, que é um privilégio. Poder ganhar dinheiro com aquilo que gosta. Já imaginou? Ser bem sucedido e dizer: eu não tenho a síndrome do fantástico. Sabe qual que é a síndrome do fantástico? Quando eu trabalhava no mercado financeiro, eu falava para os meninos, para o pessoal que trabalhava comigo: não deixa a síndrome do fantástico te pegar, Silas. É a hora que você está assistindo e acaba o fantástico, o cara pensa: meu Deus, amanhã é segunda-feira de novo, eu tenho que voltar para aquele negócio, eu não aguento. Oh, que dureza, deve ser triste demais passar por isso, não é? Chega no domingo, hora do domingo, vai, amanhã é segunda, meu Deus. Não, tem muita gente que está vivendo profissionalmente realizado e gostando de fazer o que faz e não passa por isso. Oh, que bênção! Se você vive isso, agradeça ao Senhor, porque a vida foi feita para que a gente tenha uma vida boa, feliz. Foi essa vida que Deus pensou, uma vida que vale a pena ser vivida, eu digo aqui. Então, quando nós estamos sendo alvo do cuidado de Deus, isso nos conforta, porque nós percebemos o cuidado de Deus. Mas o cuidado de Deus também se manifesta de outra forma, e essa é mais difícil. Às vezes o cuidado de Deus é imperceptível, nós não percebemos, não sentimos, não somos tocados por esse cuidado, mas Ele tem cuidado. Mas a gente não é, de alguma maneira, envolvido por esse cuidado, então a gente acha que Ele não tem cuidado, porque uma característica do cuidado de Deus também é nós não percebermos. Aí é mais difícil, aí a vida complica um pouco, porque se é bom quando nós percebemos, quando nós não percebemos, fica um pouco mais complicado para nós, porque tudo que nós queremos é que o Senhor cuide de nós, e a gente desfrute deste cuidado, como o filho no braço do pai, ou nos braços da mãe, desfruta desse aconchego, desse cuidado, como está ali o Jorge, com o bebê, ele sentindo-se aconchegante, protegido. Nós queremos isso, nós precisamos disso, mas a verdade é, queridos, que às vezes nós não nos sentimos assim, Isaac. Às vezes a gente não sente isso, ao contrário, a gente sente Deus longe da gente. E nós somos levados a pensar que Deus não está cuidando mais, porque as coisas não estão mais saindo como deveriam sair, porque a despensa que antes estava tudo bem, agora já não está mais tão bem. A pizza que a gente comia no domingo já não está dando mais. Os churrascos dos amigos, nem chamado a gente é, porque a gente não pode entrar no rachinha. A saúde que antes era boa, muitas vezes nós somos surpreendidos por diagnósticos que nos deixam tristes e preocupados, e aí parece que o cuidado de Deus nos deixou. Mas Pedro, irmãos, ele escreve: Deus tem cuidado, e nós aprendemos que essa expressão "tem cuidado" é contínua, se refere ao que passou e se prolonga no tempo presente, ou seja, o tempo que nós estamos vivendo. Mesmo que você não perceba, mesmo que você não sinta, saiba, Deus está cuidando de você. Os olhos do Senhor estão sobre você. Podia falar aqui de Jó, podia falar aqui de que ele foi alvo dos cuidados de Deus sem saber,
mas o tempo avança e eu não vou falar. E eu sei que você conhece essa história. Existem momentos que nós não compreendemos o cuidado de Deus, porque em alguns momentos faz parte do cuidado de Deus. Perceba o que eu vou te dizer, entenda com a ajuda do Espírito do Senhor. Em alguns momentos faz parte do cuidado de Deus nos deixar, para que a gente pense que a gente está sozinho. É uma estratégia de Deus. Tem um texto na Bíblia, no livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 11 e 12. Eu acho lindo esse texto, porque Moisés registra assim: assim como a águia cuida dos seus filhotes, estendendo as suas asas, o Senhor guiou o seu povo no deserto. Assim como a águia cuida dos seus filhotes, estendendo as suas asas, o Senhor guiou o seu povo no deserto. Mas para a gente entender esse versículo, esses dois versículos, nós precisamos compreender, Barão, como é que a águia cuida do filhote? Se Moisés diz, assim como a águia cuida dos seus filhotes, estendendo as suas asas, o Senhor cuidou, guiou o seu povo pelo deserto. Então nós precisamos entender como a águia mãe cuida dos seus filhotes, porque é assim que Deus muitas vezes cuida da gente. Fica de pé, vou terminar. Sabe como a águia cuida do filhote? Para que a gente entenda esse versículo. Dizem que a águia constrói o seu ninho, irmãos, no ponto mais alto do penhasco, no lugar mais alto que pode existir e haver da montanha, do penhasco. Lá ela faz o seu ninho. E ela faz parte da parede do ninho encostada na pedra do penhasco. E esse ninho que circula, ele vai quase que todo apoiado, respaldado pela pedra do penhasco. Mas tem uma parte dele que não tem a proteção, o anteparo do penhasco, porque essa parte dá para o precipício, que está lá o ninho no penhasco, embaixo é o precipício. Então ela constrói o ninho, parte apoiado no penhasco, e a outra parte dá para o precipício. E o filhotinho está lá dentro do ninho, e a mãe águia vai cuidando desse filhotinho, alimentando, dando na boca, dando de comer, e ele vai crescendo, e ele vai crescendo, e ele vai crescendo. De repente a mãe águia vai com o bico empurrando o filhote Pedro para fora do ninho. O filhotinho que está ali no aconchego do ninho nunca bateu asa, nunca voou. Ele é protegido pela mãe. De repente a própria mãe começa a fazer algo muito estranho. E eu acho que ele pensa, essa mulher, ou essa mãe, né? Essa minha mãe está ficando louca, porque ela vai forçando a barra com ele, para empurrar ele para fora do ninho, mas não na direção do penhasco, na direção do precipício. E ela vai forçando, e ele vai resistindo, e ela vai empurrando, e ela vai empurrando, até que chega o momento que ele não resiste, e ele despenca lá de cima, despenca de cima do penhasco, e ela fica olhando e assistindo, e ele tenta voar, e ele tenta bater as asas, ele ainda não sabe que ele pode voar, ele ainda não descobriu que ele tem essa capacidade de voar, a propriedade de bater as asas, porque ele é águia, mas ele não sabe, ele começa a cair descoordenado,
E se a águia que está lá em cima olhando percebe que ele não vai conseguir bater as asas, ela desce num rasante, irmãos. Dizem que ela alcança uma velocidade de quase 300 quilômetros por hora. E ela desce num rasante e passa por baixo do filhote e abre a asa, antes dele cair no chão, e ampara o filhote na asa dela. Então Moisés diz: Deus cuidou de nós no deserto, assim como a águia estende as asas para amparar o filhote. Ei, às vezes Deus nos empurra para fora do ninho, e a gente acha que a gente vai descer precipício abaixo, e a sensação que a gente tem é que a gente está rolando precipício abaixo, e Deus não está fazendo nada por nós. Nós temos a sensação de que Deus não está se importando conosco, enquanto a gente despenca desse penhasco. Mas a Bíblia diz que Deus é como a águia, Ele vai deixar a gente cair, e se a gente não conseguir voar, diz a Bíblia, Ele ampara as asas. Mas chega um momento, queridos, que a águia mãe recolhe o filhote e volta para o ninho de novo, e dá comida, e dá alimento. Mas vai chegar um momento que ela vai forçar de novo, e vai forçar, e ele vai resistir. Ele não vai entender o que ela está querendo fazer com aquilo. Já tentou uma vez, não deu certo. Será que ela não sabe que esse troço não vai dar certo para mim? Mas ela insiste, porque o maior amor daquela águia, irmãos, se é que eu posso dizer isso, o maior amor daquela águia é fazer o filho voar, porque ele não nasceu para ficar ali naquele ninho. Ele é águia. A águia precisa voar, e ela vai forçar de novo, e ele vai despencar. Só que dessa vez, em algum momento ele vai entender que ele vai bater asa, e a pressão da asa dele no ar vai conseguir fazer com que ele rompa, ele voe. E a partir deste momento, ele é águia também. Ô queridos, muitas vezes nós temos a sensação, e eu já vou terminar, de que Deus está nos fazendo descer penhasco abaixo. Mas tudo que Deus quer, como pai, porque Ele deu um instinto para essa mãe águia, não é esse amor que Deus sente por mim e por você. Ele deu um instinto para esse animal que Deus criou. E Moisés compara Deus com uma águia. Se você não conseguir voar, deixa eu te dizer, descansa, porque Ele vai te amparar com as asas dEle. Mas na hora que você conseguir voar, você vai perceber que o tempo todo Deus cuidou de você. O que parecia que Deus estava distante, em nenhum momento Deus te abandonou, nem na hora que você estava descendo o precipício abaixo. O olhar dele estava sobre você, te acompanhando. Ele não vai conseguir. Deus mergulha e te ampara. Ele bateu as asas, ele voou, subiu à presença do Senhor, entendeu o que Deus tem para você. Deus tem cuidado de nós, Deus tem cuidado de você. Sabe aquela luta, sabe aquele problema, sabe aquela dor, sabe aquela angústia? Não é para te matar, não é para te ferir, não é para te expor, não é para te constranger. Ei, Deus não é assim, o Pai não é assim, não é para te envergonhar, para te humilhar, para te constranger, não. Ouça, é para te fazer aprender a voar com Ele, chegar à presença do Senhor. Se não conseguir, se não for dessa vez, Ele te ampara e te leva de novo e te ensina de novo, porque é assim que Deus faz. Ei, quem ama, cuida, não é?
Já dizia o poeta: quando a gente ama, é claro que a gente cuida. Então quem ama, cuida. Deus cuida. Deus cuida de nós. Às vezes, de uma forma que nós não percebemos, mas Ele cuida. Feche seus olhos e vou orar por você nessa noite. Aleluia, louve o Senhor. Rei do meu coração, seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, Oh, aleluia. oh, Aleluia. tu és bom, bom, oh, Rei do meu coração,